Meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora, é assim que você esteja assistindo a primeira videoaula do nosso estudo das parábolas de Jesus no módulo 7, inaugurando o módulo 7 para você que iniciou o estudo em 2019 ou o módulo 2 para você que iniciou o estudo este ano conosco. Módulo no qual nós reunimos três parábolas com temática no discipulado. As parábolas do construtor da torre e do rei guerreiro, de Lucas 14, do 28 ao 33, e a parábola dos talentos, de Mateus 25, do 14 ao 30. É bem verdade que se as duas parábolas de Lucas possuem um nítido contexto narrativo que facilmente nos remete ao tema do discipulado, a parábola de Mateus, a dos talentos, que tem inclusive uma passagem paralela em Lucas 19, quando ela fica conhecida como a parábola das minas, esta está nitidamente extraída do seu contexto original, porque a parábola dos talentos em Mateus é a quarta de uma série de 5 parábolas em que o evangelista vai ilustrar aquilo que foi dito no sermão profético ou no discurso escatológico por Jesus, alternando então de duas em duas parábolas de vigilância, parábolas de responsabilidade, até culminar com a quinta e última e grande parábola, que é a parábola do juízo final ou do julgamento das nações. A parábola dos talentos é a quarta nessa série de 5. Tanto o sermão profético quanto as parábolas de vigilância que o ilustram vão ser objeto de módulos específicos ainda esse ano, se Deus quiser, no nosso grupo de estudo. No entanto, a parábola dos talentos se fez atraída para esse módulo em razão da similitude do tema que ela alegoriza, que é o tema do trabalho. E nós veremos juntos que discipulado é também trabalho, embora não seja somente o trabalho. Por isso quis deixar claro para vocês a razão e o porquê de nós termos atraído para esse módulo uma parábola que está num outro contexto teológico, num outro contexto teórico. Nós vamos começar a trabalhar então as duas primeiras parábolas, a parábola do construtor da torre e do rei guerreiro, e posteriormente o Valtinho irá trabalhar com vocês a parábola dos talentos. Vamos juntos! Assim é, meus amigos, que as parábolas do construtor da torre e do rei guerreiro são bastante curtinhas e estão completamente inseridas no estilo literário do texto lucano. Como já vimos antes, no módulo das parábolas sobre a oração ou sobre o uso do dinheiro, por exemplo, módulos que estudamos no ano passado, Lucas traz as parábolas dentro de um diálogo ou de uma intercorrência de Jesus com seus seguidores. Jesus está sempre em movimento no Evangelho de Lucas e são utilizadas para ilustrar ensinamentos ou logions que são prévios e às vezes posteriores. Lucas utiliza-se então das parábolas como recurso ilustrativo dos ensinamentos ou para os ensinamentos de Jesus, não como os ensinamentos em si mesmos, como você encontra, por exemplo, no evangelista Mateus. Dito isto, vamos ao texto parabólico para posteriormente abrirmos o contexto literário para que vocês compreendam melhor aquilo que eu estou tentando lhes passar. Primeiro, a parábola do construtor da torre, que vai nos versículos 28 até o 30, seguido imediatamente pelo seu complemento, a parábola do rei guerreiro, que vai do 31 ao 32. Diz o texto bíblico: Porquanto, qual dentre vós, querendo edificar uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la? Para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplem inacabada zombem dele. Proclamando este homem, começou grande construção, mas não foi capaz de terminá-la.
Ou ainda, qual é o rei que, pretendendo partir para guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro para analisar se com 10.000 soldados poderá vencer aquele que vai enfrentá-lo com 20.000? Se chegar à conclusão de que não poderá vencer, enviará uma delegação estando o inimigo ainda longe e solicitará suas condições de paz. Percebam, meus queridos, que estas duas histórias, isoladas do seu contexto literário, pouco dizem aos seus ouvintes e aos seus leitores. Sim, dirá você que não conhece o contexto. Geralmente calculamos mais ou menos se temos os recursos para iniciar um empreendimento e avaliamos mais ou menos a oportunidade de entrar numa contenda. E daí? Daí, meus queridos, que aí vem o contexto em que Lucas situa essas reflexões. Vejamos agora o entorno do texto dentro da mesma perícope, o seu antecedente e o seu consequente. Eis aqui. Dentro dessa mesma perícope, que tem o título de O Preço do Discipulado, na Bíblia King James atualizada, nós temos um antecedente e um consequente, que vai dar para vocês o contexto em que Lucas entendeu por bem inserir as duas parábolas. Vamos a eles. Diz assim o texto bíblico: Milhares de pessoas acompanhavam Jesus. Então, dirigindo-se à multidão, lhes declarou: Se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, ou até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e vem após mim, não pode ser meu discípulo. Agora aqui entra as duas parábolas. E embaixo Lucas conclui: Assim, portanto, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Portanto, bom é o sal, mas ainda ele, se perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem mesmo para adubo, senão apenas lançado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, meus queridos. Esse contexto, essa moldura traz o significado que está ilustrado pelas duas parábolas dentro da estrutura narrativa de Lucas. Ele está falando acerca do discipulado, conforme ficará ainda mais claro no próximo slide, no gráfico que eu preparei para vocês. Vamos a ele. O tema é, pois, o discipulado e, mais especificamente, as condições para o discipulado. Vejamos, se pegarmos algumas traduções bíblicas tradicionais, como é que elas nomeiam essa perícope, essa passagem. Lembrando que uma perícope é um conjunto de versículos, uma espécie de subdivisão de título que vai compor um capítulo, uma fragmentação da passagem dentro do capítulo. A Bíblia King James, de orientação evangélica, vai nomear essa perícope como sendo o preço do discipulado ou o custo para seguir Jesus. Já a Bíblia de Jerusalém, de orientação católica, irá chamar a atenção para a renúncia ao que temos de mais caro ou a renúncia a todos os bens. A tradução mais sóbria de Haroldo Dutra Dias, que ele vai fazer do Novo Testamento, vai denominar essa perícope simplesmente como as condições para seguir Jesus, e é justamente disso que trata o conjunto desse texto, conforme fica claro a partir desse quadro sinótico que nós expomos aí, vendo que de um lado ficam as condições para o discipulado, do outro lado fica o resultado. Lucas começa a construção do discurso de Jesus dizendo que é preciso amar menos os seus parentes e até a sua própria vida, menos em relação ao Cristo, em relação a Jesus,
para ser seu seguidor, para ser seu discípulo. É preciso carregar a sua cruz, e esse carregar a cruz é um carregar contínuo, é um carregar diário. Senão você não pode ser discípulo de Jesus. E aí se encaixam as duas parábolas que são objeto do nosso estudo, que vão trazer a reflexão que nós devemos fazer antes de empreender. É preciso refletir antes de iniciar uma construção, para que não ocorra de que nós não tenhamos recursos suficientes para terminarmos aquela obra e nos sujeitarmos aos sarcasmos alheios, uma obra inacabada. É preciso também refletir antes de irmos para a guerra, antes de um empreendimento bélico, para que o rei guerreiro não se veja diante de uma situação em que ele seja submetido a uma negociação forçada e eventualmente humilhante. Ilustrada a ideia primeira pelas parábolas de Jesus, Mateus retoma então o logion, o raciocínio, o ensinamento, e vai dizer que também é preciso renunciar aos seus bens para ser um discípulo de Jesus. Ele traz mais um ensinamento. E esse ensinamento o Haroldo deixa fora dessa perícope. As Bíblias tradicionais o incluem, porque esse ensinamento vai fazer referência a Mateus 5,13, onde ali está dito a respeito da missão dos próprios discípulos, que vem a ser o sal da terra, a luz do mundo, porque de que utilidade tem o sal, que é uma coisa boa, mas se tornar insosso, para que ele serve? Meus queridos, eu entendo perfeitamente cabível mais esse logion, como inseriu Lucas dentro dessa mesma perícope, porque é sobretudo uma espécie de fecho às condições do discipulado que ele empreende aqui. Vamos então pensar um pouco mais a essa questão do discípulo e do discipulado a partir daquele contexto histórico, daquele momento histórico e cultural vivido naquela época pelos envolvidos, para então podermos ter uma compreensão menos anacrônica do que estamos tratando. Então é bom lembrar que grandes multidões passaram a seguir Jesus, porque ele começou a produzir aqueles sinais ou milagres ou sinais que seriam indicativos da presença do Messias, do Cristo, do ungido, que era esperado pelo povo para aquele tempo, para aqueles dias. O cardeal emérito de Roma, Papa Bento XVI, Joseph Ratzinger, hoje Papa emérito, do catolicismo, vai lembrar na sua trilogia Jesus de Nazaré, citando Marcos, que Jesus constituía os discípulos para que estivesse com eles e para os enviar. E aí, nesse contexto, você há de se lembrar rapidamente dos 12 que constituíram aquele núcleo mais íntimo, mais próximo de Jesus, conhecido como apóstolos. No entanto, o texto de Lucas, e só Lucas, vai nos informar que o núcleo de discípulos de Jesus não ficou restrito àqueles 12 apóstolos, os 12 mais conhecidos. Em Lucas 10, você lerá que Jesus constitui outros 70 ou 72. Os pergaminhos bíblicos não são precisos quanto ao número, mas eu acredito que são outros 72, baseados até numa crônica de Hermínio de Miranda, que inclusive os nomeia um a um. Jesus envia outros 72 para, em seu nome também, pregar as boas novas do reino e que o reino havia chegado. Então, mas antes disso, em Lucas 9, antes de Jesus enviar esses outros 70 ou 72, nós vamos ver em Lucas 9 que a turma, uma quantidade significativa de interessados ou de candidatos ao discipulado se apresentaram, e Jesus, então, naquele contexto, vai fazer as suas considerações acerca dos pré-requisitos necessários
para ser um seguidor de Jesus. Esses seguidores vinham então atender essa perspectiva de que o Messias estaria entre eles. E em um momento em que a oposição farisaica, a oposição do Sinédrio ainda não havia se estabelecido de forma mais contundente. É preciso, meus queridos, que a gente entenda um pouco mais esse contexto histórico da expectativa messiânica para os tempos em que Jesus vivia. E essa expectativa, ela está fundada na leitura de um texto do Antigo Testamento hoje, mas na verdade das escrituras hebraicas, o Tanakh, a Bíblia hebraica, a única existente ao tempo de Jesus. E um dos profetas mais queridos do Antigo Testamento, o profeta Daniel, vai predizer a vinda do ungido, do Cristo, em grego, do Messias, em hebraico, de um representante de Deus, exatamente para 69 semanas após a ordem para a reconstrução de Jerusalém, diz o texto bíblico. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Esse período, essa contagem desse prazo para a vinda do Messias, ele tem uma determinação inicial. Essa determinação inicial da contagem do prazo, ela está marcada na leitura de outro profeta do Antigo Testamento, o profeta Neemias, que é ele quem termina a construção de Jerusalém. No livro de Neemias, no capítulo 2, nos versículos de 1 a 8, você lerá que a ordem para a reconstrução de Jerusalém foi dada no 20º ano do reinado de Artaxerxes. E isso você pode constatar nesse gráfico que esse slide aí mostra, porque o reinado de Artaxerxes, o 20º ano do reinado de Artaxerxes, foi exatamente no ano de 455 antes da Era Comum, calendário hebraico, ou antes de Cristo, calendário gregoriano. Entendido então como eles entendiam que a semana profética se remetia ao ano sabático do judaísmo, aquele ano, aquele período em que depois de 6 anos, no 7º ano a terra descansaria, no 7º ano as dívidas seriam remidas, seriam perdoadas, era entendido então que a semana profética era composta por 7 anos e não por 7 dias. O que nos leva a uma conta básica, ou seja, 483 anos depois da ordem para a reconstrução de Jerusalém, contada do ano de 455, ou 434 anos depois de Jerusalém reconstruída, seria o ano em que o Cristo ungido, o representante divino, se apresentaria para Israel. Esse marco temporal termina exatamente no ano de 28 da Era Comum. Aí no slide fala em 29, mas é no ano de 28 antes de Cristo, ou melhor, depois de Cristo, ou da Era Comum. Ano em que um certo João Batista funda um movimento messiânico para dizer que os tempos haviam chegado e que o Messias já estava entre nós, e aponta para Jesus como sendo, nas poéticas e belíssimas e simbólicas palavras do texto de João capítulo 1, eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então, é preciso entender que o Messias, o Cristo ungido, era esperado para aqueles dias. Mas é preciso entender também qual era a expectativa que esse Messias deveria cumprir. Que Messias era esse que era esperado? E aí você lerá, aprofundando-se nas escrituras do Antigo Testamento, ou do Tanakh, da Bíblia hebraica, você verá que há pelo menos 2 grandes paradigmas messiânicos antagônicos e antitéticos entre si. 2 modelos, mas a grande expectativa se formava em torno do messianismo davídico.
messianismo davídico irá se reportar ao período de reinado do rei Davi. O rei Davi foi o segundo dos reis de Israel. Os reis de Israel foram aqueles que sucederam os juízes. E os juízes foram aqueles que sucederam o vácuo de liderança deixada pela morte de Josué, que por sua vez foi o sucessor de Moisés, aquele que entrou com o povo hebreu na terra prometida e a conquistou. Eis aí a história de Israel, de Davi de trás para frente. Pois bem, dizia eu, Davi foi o segundo dos reis de Israel, foi o sucessor de Saul, mas foi um rei muito carismático. Foi um rei que teve muito êxito durante o seu reinado, porque além de ser um exímio guerreiro, Davi foi também um artista, tinha alma de poeta, é dele a maior parte dos salmos, e era uma pessoa muito carismática a ponto de conquistar o amor das duas filhas e do filho de Saul, e reunir em torno da sua liderança todo o povo de Israel, que é como o texto hebraico se refere às 12 tribos de Israel. E mais do que isso, o reinado de Davi foi um reinado de grande prosperidade e domínio do povo hebreu em torno daquela região. Foi o momento em que o povo hebreu mais expandiu geograficamente, politicamente, territorialmente. Foi um tempo de grande riqueza e foi Davi que levou a arca da aliança para Jerusalém. E lá diz a segunda parte do livro de Crônicas, ou melhor, a segunda parte do livro de Samuel, ou a primeira parte do livro de Crônicas. Os livros do Antigo Testamento têm essa peculiaridade, eles se repetem numa perspectiva histórica e numa perspectiva profética, eles vão repetindo as histórias, o que lhes confere também autenticidade. Mas ali você lerá na segunda parte do livro de Samuel que Davi, depois de ter levado a arca da aliança para Jerusalém, está em conversa com o profeta Natã, o seu profeta, e ele percebe que enquanto ele, o rei de Israel, mora num palácio ricamente construído, com as melhores mobílias das melhores madeiras, enquanto isso, Yahvé, Yahvé, Jeová, o Deus único do povo hebreu, está lá fora, ao relento, itinerante, nas tendas ou no tabernáculo, e resolve então que ele irá construir um templo de pedra para que Yahvé faça morada permanente com seu povo. Natã, num primeiro momento, acha muito boa ideia, mas no dia seguinte volta com o oráculo divino, dizendo que a ideia era muito boa sim, mas que não caberia a Davi a construção desse templo, porque embora Davi tivesse sido um rei muito fiel ao seu Deus, ele fora também um rei guerreiro e havia muito sangue em suas mãos, de maneira que ele não estaria cerimonialmente puro para a construção daquele templo, daquela obra. E vai remeter para Salomão, o seu filho e sucessor do seu reino, a tarefa de construção desse templo. No entanto, o oráculo divino extrapola essa relação de templo, de construção e de filiação imediata de Davi com Salomão, para dizer que numa outra relação de sucessão, com um outro sucessor de Davi, de cuja linhagem, diz o texto bíblico, o poder jamais se apartaria, com outro dos filhos de Davi, portanto, ele, Yahvé, construiria um templo, que seria perpétuo, que duraria para sempre, com esse outro sucessor. Ele me terá por pai, e eu o chamarei de filho, e o seu reino será eterno. Essa é a profecia que vai remontar a expectativa da vinda desse Messias, desse ungido, que vai construir um templo e um reino que será perpétuo. Ocorre que, meus queridos, e vocês sabem disso, ao tempo de Jesus, o povo de Israel estava novamente
oprimido sob o domínio, escravizado agora sob o domínio de Roma. E Jesus vem nesse contexto, e a expectativa messiânica dominante é que ele, ou o Messias, fosse restabelecer o poder e o domínio e a primazia de Israel, não só sobre o invasor, mas sobre toda aquela região. E como vocês sabem, a história nos mostra, Jesus não cumpre a expectativa dominante, razão pela qual o judaísmo não o reconhece como sendo o Messias esperado pelo povo hebreu e o espera até os dias de hoje. No entanto, Mateus vai na sua obra, na sua peça literária, no Evangelho de Jesus segundo Mateus, ele vai em busca de um outro paradigma que é antagônico a esse, mas que também está presente nos textos hebraicos, quando o profeta Isaías vai dizer ou vai entender que o Messias viria sim, mas sequer seria reconhecido como tal pelo seu povo, e mais seria desprezado, maltratado e sofreria morte infamante. No entanto, como um cordeiro, ele sequer se queixaria. Elaborando então toda a experiência que ele teve com o seu mestre, fazendo a reelaboração não só da figura do Messias, como da expectativa messiânica, e abrindo então a ponte necessária para a perspectiva cristã, que vai ver em Jesus o Cristo, o Messias, o representante divino para aqueles tempos e para a humanidade. Entendido isso, compreendido o panorama histórico e o contexto cultural daquela época que envolveu a vida e a vinda de Jesus ao mundo, em torno dessa expectativa do messianismo davídico, fica mais fácil a gente agora compreender as questões paralelas, atinentes ao discipulado, e por que as pessoas buscavam a Jesus para segui-lo. E fica, inclusive, mais fácil compreender as palavras de Salomé, esposa de Zebedeu, e mãe de Tiago e mãe de João, discípulos de Jesus, quando ela solicita ao mestre que os seus filhos, um seja colocado à direita, outro à esquerda, do reino que seria o império que eles imaginavam que seria implantado, o império que traria a primazia novamente do povo hebreu para o centro das nações. É claro que Jesus vai explicar a ela e aos candidatos ao discipulado que não era disso que se tratava. E Lucas vai começar a abordar essa questão alguns capítulos antes do capítulo 14, em que ele vai inserir as parábolas ilustrativas dessa questão. E em Lucas 9, no capítulo 5, no versículo 51, até Lucas 19, no versículo 27, ele vai estruturar uma grande narrativa de viagem, que na verdade é a quarta de 5 grandes viagens que emolduram, que são o cenário em torno do qual Lucas monta o seu discurso, a sua peça literária. Essa quarta viagem é a viagem de Jesus para Jerusalém. E logo no início dessa caminhada, nos versículos 57 até o 62, Lucas começa a registrar as intercorrências, dizendo que algumas pessoas se aproximavam de Jesus com o ânimo de segui-los, outras eram convocadas pelo seu mestre. E aí essa questão do preço do discipulado começa a então ganhar contornos e formas que vão desaguar lá ou se complementar lá no capítulo 14. Vamos recordar essas passagens de Lucas 9, do 57 até o 62.
Nesse texto, e eu tenho aqui a Bíblia King James atualizada, é, o evangelista vai trazer três situações distintas. A primeira delas diz que quando Jesus estava andando pelo caminho, no começo, depois de sair da Samaria, no começo dessa jornada, aproxima-se dele uma pessoa declarando: Eu te seguirei para onde quer que tu andares. E Jesus vai responder a ele de forma bastante metafórica: As raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Percebam, meus queridos, como é importante perceber que Jesus nunca disse que seria fácil segui-lo. Ao contrário, ele sempre foi apontando as dificuldades dessa jornada. Essa passagem me lembra a epístola de Paulo aos Filipenses, onde, se não me engano, no capítulo 2, o apóstolo vai dizer que Jesus, sendo semelhante a Deus ou sendo como Deus, não fez conta disso e diminuiu-se a si mesmo, fazendo uma pessoa comum como os homens. E é essa a realidade histórica do Cristo, o Verbo divino, o representante divino, não estabelece para si nenhuma facilidade do ponto de vista humano, do ponto de vista material. Nasce dentro de condições humildes, nasce numa manjedoura, vive numa carpintaria ou da carpintaria, e quando inicia a sua pregação, o seu ministério, aquilo para o qual ele tinha vindo ao mundo, segue itinerante, sem ter aonde repousar a cabeça. É a primeira advertência na linha das parábolas. Pense antes de empreender. Jesus responde a esse garoto: Você pensou bem nessa sua afirmação? Você sabe o que significa seguir a mim? Né? Na passagem seguinte, no versículo seguinte, quando Jesus convoca outro para segui-lo, dizendo: Segue-me, a pessoa responde: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar os meus pais. Momento no qual Jesus responde, passagem bastante conhecida: Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Percebam então que aqui já há um contexto de lição, de ensinamento. Jesus vai repactuar as relações humanas e repactuar as prioridades da vida, né? O foco agora deve ser na família universal, no reino dos céus, em seguir Jesus, que seria a alegoria do sair da morte para a vida. E no momento seguinte, outro lhe prometeu, diz Lucas: Senhor, eu te acompanharei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Vejam, meus amigos, o mesmo contexto ao que Jesus diz: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é digno de mim ou digno do reino, trazendo então mais aqui alguns elementos para reflexão. Seguir Jesus é pegar no arado. O trabalho, o serviço, ele está dentro do contexto do discipulado, mas ele deve ser um trabalho, um serviço constante, permanente, sem relutâncias, sem prioritário. É assim que Jesus via o discipulado e traz nessas páginas registradas por Lucas. E aí, meus queridos, a gente começa então a repassar o texto dos diversos autores que norteiam o nosso estudo, em busca agora, mais especificamente, da compreensão das parábolas. Vamos ver o que eles dizem, porém, não sem antes dar uma passadinha no Evangelho de Tomé. Evangelho de Tomé, que você sabe, não é um texto canônico, não foi selecionado pelos patrísticos, pelos pais da igreja, para compor o arcabouço das tradições cristãs no Novo Testamento.
Tomé é um evangelho que foi resgatado recentemente, no metade do século passado, nas ruínas de Nag Hammadi, dentro da biblioteca dos essênios, tem ali textos gnósticos que vão ser representativos de uma nova ou de uma diferente maneira de ver a vida de Jesus e a mensagem do Evangelho. No entanto, esses textos, depois que o imperador Constantino estabeleceu o cânone e que a maneira como deveria a ortodoxia cristã, esses textos paralelos passaram a ser perseguidos sob o título, a alcunha de textos apócrifos. E alguns deles foram enterrados, guardados na famosa Biblioteca dos Essênios, que foi arqueologicamente descoberta recentemente. Curioso perceber que o Evangelho de Tomé passou a ser então uma espécie de régua, porque Tomé ele não traz um olhar doutrinário, como você vê nos textos canônicos, né? Tanto Mateus, quanto Lucas, quanto Marcos, eles trazem um olhar, uma construção teológica em torno dos ensinos e da vida de Jesus. O Evangelho de Tomé é aquilo que eu gosto de chamar como sendo a lei seca. Não há doutrina, ele está disposto em 114 tomos, ou ditos, ou falas, ou logias, logions, ensinamentos de Jesus. E ele começa geralmente com uma frase: o Senhor disse, e aí vem a lição, vem o ensinamento. Eu ia dizendo que esses textos passaram a ser confrontados com os textos canônicos e foi dando autenticidade a muitas daquelas passagens, a muitas daquelas parábolas que estão narradas nos evangelhos. Porém, alguns deles, alguns dos ensinamentos, não se encontram registrados. Esse é um deles, o tomo 82 do Evangelho de Tomé, mas me parece absolutamente pertinente para o contexto do nosso estudo, em que Jesus teria dito: quem está perto de mim está perto do fogo, quem está longe de mim está longe do reino. E isso é muito bonito e até certo ponto muito profundo, porque facilmente a gente consegue perceber que a proximidade com Jesus é a proximidade do reino. Mas a gente poucas vezes consegue perceber, pelo menos no princípio da vida do discipulado, ou quando nos candidatamos a essa jornada junto a Jesus, a gente vai perceber que entrar por esses caminhos é um caminho desconfortável, é um caminho que queima, é um caminho que arde, é um caminho que muitas vezes incomoda. Um dos autores que nós consultamos e que compõe a nossa bibliografia, vai resumir isso nessa frase: a proximidade de Jesus é perigosa, porque ela não significa felicidade terrena, facilidade terrena, pelo contrário, envolve o fogo da tribulação e da provação pelo sofrimento. É exatamente isso que Jesus deixa claro no seu contexto apostólico mais próximo, nas últimas palavras de João 16:33, quando ele, preparando os seus amigos para os acontecimentos que iam suceder após a sua morte, o seu desencarne, a volta para a casa do Pai, ele diz: neste mundo passareis por aflições ou por tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Perceba então que Jesus nunca isentou os seus seguidores do fogo das tribulações, das vicissitudes da vida e da provação pelo sofrimento. Essa, aliás, é inclusive uma marca do discipulado. O discípulo que passa junto ao seu mestre, ou supostamente junto ao seu mestre, sem o testemunho da tribulação, da provação, ele talvez não esteja exatamente no caminho da fogueira que arde, que queima e que renova o indivíduo.
Comecemos a ver então o pensamento dos teólogos cristãos, não espíritas, os teólogos evangélicos e católicos, o que eles pensam, como eles fazem a exegese das parábolas do construtor da torre e do rei guerreiro, e eles vão dizer Klein Snodgrass, começando com ele, um dos mais atualizados, contemporâneo, ainda vivo, e um dos mais atualizados estudiosos do Novo Testamento e, sobretudo, das parábolas de Jesus. Ele vai dizer que a mensagem da parábola é clara. Tola seria a ideia de ser um discípulo sem considerar o impacto dessa decisão em nossa vida. O discipulado modifica os laços com familiares, exige disposição para entregar a própria vida, remove a ênfase no egoísmo, coloca-nos à disposição das outras pessoas e transforma a maneira como lidamos com os nossos recursos financeiros. Snodgrass pondo o dedo na ferida. Muitas vezes nós nos afirmamos seguidores de Jesus, mas isso não tem consequência ou impacto ou repercussão nenhuma na maneira como a gente se relaciona conosco mesmo, com os próximos mais próximos, com os familiares, com a vida, com o mundo, e aí nós vivemos uma ilusão do discipulado, né? Porque se você não remover a ênfase do egoísmo, se você não ajustar a sua vida no sentido dos ensinamentos de Jesus, é de se perguntar se poderíamos ser chamados discípulos. Há um pensador do século passado, Dietrich Bonhoeffer, do evangelismo, e ele fez um livro discipulado, um livro fundamental, fenomenal. Nesse livro ele cunhou uma ideia, essa sim a grande ideia do livro, que ele vai chamar de a graça barata. E ele vai dizer que no meio evangélico instituiu uma maneira de entender a salvação pela graça que é perniciosa, que é nociva para os próprios evangélicos. Como vocês sabem, depois que Martinho Lutero implicou a reforma romana, a reforma protestante, ele trouxe para, fazendo a reinterpretação dos textos paulinos, sobretudo a Epístola aos Romanos, ele trouxe a ênfase na salvação pela graça, na salvação pela fé e a fé em Jesus, entendendo que a lei é rígida demais, inflexível demais, e o ser humano é pecador na sua essência, de tal maneira que a salvação só poderia se dar pela graça. E a graça viria pela aceitação do sacrifício de Jesus na cruz. E a partir desse entendimento disso, com o correto Bonhoeffer, o evangélico médio passou a entender que os seus pecados estavam perdoados, garantidos pelo sacrifício de Jesus na cruz, de tal maneira que ele teria adquirido uma espécie de cartão de crédito para poder continuar ao longo da vida, pecando, e quando a fatura se apresentasse, ele então responderia apresentando o sacrifício de Jesus na cruz e diria: está pago. E, meus queridos, não é assim, não pode ser assim. Segundo Bonhoeffer, pensa muito corretamente, porque a salvação pela graça ela vai implicar um ajustamento mínimo da vida do discípulo em relação aos ensinamentos do seu mestre. Não é para ouvir as lições e continuar pecando, ou continuar conduzindo a sua vida como se nada tivesse ocorrido. É preciso, então, ajustar os seus laços, considerar o impacto dessa decisão de aceitar o Cristo e então ajustar o seu comportamento. Eu tenho dito, e aqui eu vou abrir um grande parênteses, mas eu tenho trabalhado isso em minhas palestras, que o espírita médio, manejando outros fundamentos teóricos, vai cometer o mesmo equívoco do evangelismo, no tocante à graça barata, agora entendendo dentro daquela concepção
de que o entendimento reencarnacionista possibilita nos compreender que o processo evolutivo ele é lento, ele é gradual, ele é feito mediante sucessivas incursões na carne, de tal maneira que o que eu não faço hoje eu farei amanhã. Então o importante mesmo é eu me auto-amar, eu me auto-aceitar, eu me auto-perdoar, jogando então para o cartão de crédito das reencarnações o progresso evolutivo que você e eu já podemos fazer hoje. Não é assim, não pode ser assim. Se a vida já lhe apresenta uma fatura, uma dificuldade, uma provação, uma circunstância, tendo em vista o seu progresso espiritual, a sua alma, é porque você já tem condição de dar essa resposta. Nós precisamos parar de postergar aquilo que nós já podemos fazer hoje, mediante essa compreensão equivocada de que a reencarnação nos permite adiar indefinidamente os processos evolutivos. Pode ser assim, mas de maneira alguma deve ser assim. Prossigamos. Entra aqui o slide de Michel Gourguet, representante do pensamento da tradição católica, dizendo que o empreendimento a que se referem as parábolas consiste no engajamento de tornar-se discípulo de Jesus. Porém, diz ele, não basta engajar-se, é preciso estar pronto para ir até o fim das exigências que deverá se encontrar, fazendo então uma referência indireta ao conhecido, aquele que perseverar até o fim será salvo. Palavras de Jesus dentro do sermão profético, do discurso escatológico. Prossegue ele, o Evangelho requer longos, pacientes e custosos investimentos. São engajamentos de longa duração. É um projeto, um investimento de longo prazo. Isso tudo é oposto a uma cultura do zapping, uma cultura que busca precipitar as opções, eliminando a reflexão, atualizadíssimo pensamento de Michel Gourguet, que vai se reportar aquilo que Zygmunt Bauman trata como a liquidez, a sociedade líquida, ou a precariedade e a precipitação das relações humanas, das relações de consumo, onde nós descartamos muito rapidamente as coisas. O discípulo muitas vezes se aproxima do Evangelho, se aproxima do seu mestre, muitas vezes movido por uma necessidade pessoal, muitas vezes trazido dentro daquele jargão espírita, levado por uma situação de dor, por um sofrimento pontual, e às vezes se entusiasma com o que ali encontra, só que esse entusiasmo ele é volátil, ele muitas vezes é fugaz, e logo, logo o mundo nos chama, ou chama esse discípulo, e ele não faz esse investimento de longo prazo, de longa duração, que sugere Gourguet que é o investimento típico do discípulo de Jesus. Me parece aqui mais um pensamento bastante acertado. Aqui temos Herbert Lockyer, tradicional pensador evangélico contemporâneo de Kardec, que vai dizer que seguir Jesus é investir na construção da Torre das Virtudes mediante uma guerra sem tréguas travadas em nosso interior. Dá para objetar alguma coisa nesse raciocínio? Absolutamente nada. Ele é absolutamente adequado, né? O discipulado ele se vive, ele se exerce em dois cenários, um cenário externo e um cenário interno. E é possível dizer que é o cenário interno que determina a maneira como você conduz a externalidade, a exterioridade da sua vida. Aquisição de virtudes, construção da torre das virtudes. E aí complementa ele, o que não custa nada também não tem valor nenhum.
O discipulado significa uma vida em que as exigências de Jesus devem ocupar o primeiro lugar. Se ele não for Senhor de tudo, então não é o Senhor de nada. Não há meio termo para Locaia. Não há meio termo na mensagem fulcral do Evangelho, Mateus 6,33, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, porque esse é o centro da vida cristã e o resto, o entorno, é o acessório. É preciso deixar que os ensinamentos que você conhece, eles tomem parte do seu ser, a ponto de ele passar a influenciar a maneira como você vive, a maneira como você lida com o mundo. Senão você vai apenas conhecer Jesus, mas não vai seguir Jesus. Ideia que desenvolveremos também na nossa próxima videoaula. E terminando com uma provocação. Provocação essa que vem a partir da reflexão de Joaquim Jeremias, que pergunta: será que o discipulado é possível para todas as pessoas? A parábola da construção da torre, do rei que faz a guerra, diz ele, exortam ao autoexame. Nela, Jesus incute uma advertência. Cada um examine-se a si mesmo, maduramente, pois um meio começo é pior do que começo nenhum. Nesse mesmo sentido, Locaia vai dizer que uma vida inacabada é um espetáculo mais trágico do que um pedaço de cimento exposto ao léu, referência direta ao texto parabólico do construtor da torre. E aí, meus queridos? Será que o discipulado é possível para todas as pessoas? Ou que as exigências propostas por Jesus ali em Lucas, que vão emoldurar o contexto parabólico, são realmente inalcançáveis ou inatingíveis? Será que não conseguimos ou conseguiremos amar Jesus mais do que amamos os nossos parentes, os nossos afetos, a nossa própria vida? Será que nós conseguimos carregar diariamente a nossa cruz? Será que nós conseguimos abrir mão dos interesses materiais mais imediatos, ou isso é tarefa para uma casta, um grupo seleto de eleitos, de escolhidos? E, sobretudo, meus queridos, você entende mesmo que um meio começo é pior do que começo nenhum? Ou será que toda caminhada não se inicia por um primeiro passo? Ou, como diria o poeta espanhol, se não me engano, em Antônio Machado, dizendo: caminhante, não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. Essas são reflexões fulcrais que demarcam de uma maneira bem precisa o entendimento teológico cristão tradicional, e aí eu me refiro à teologia católica e evangélica e à teologia espírita, por que não dizer? Sobretudo naquele momento em que ela introduz a compreensão da reencarnação dentro do contexto processual. A teologia tradicional está amarrada ao entendimento da unicidade das existências. É tudo ou nada aqui e agora. Nesse contexto, a visão espírita alarga o seu olhar para nos introduzir uma ideia processual. Mas isso é reflexão que vamos fazer na nossa próxima videoaula, em que revisitaremos esse contexto do discipulado, agora sim a partir das premissas e dos referenciais teóricos doutrinários. Por enquanto, respondam vocês à provocação de Jeremias. O discipulado é permitido, é alcançável por todos, ou as exigências são demasiadas para que nós o atendemos? E mais, um meio começo é pior do que começo nenhum? Respondam vocês, meus queridos, e até a nossa próxima videoaula. Um abraço a todos.